versículos 9 ao 14. Eu já falei um pouco resumidamente desse texto numa mensagem de Santa Ceia, então foi de forma resumida, mas agora eu acho que o tema do texto se encaixa bastante com a comemoração de forma geral, então eu pensei em falar sobre esse texto. Colossenses capítulo 1, versículos 9 ao 14. Colossenses 1, 9 ao 14. O texto diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Bom, esse é o texto de hoje, e como a gente está no início de Colossenses, eu queria já falar um pouco sobre o que fala o início, bem no início mesmo, os versículos aí do 1 a 8. Paulo ele inicia Colossenses se apresentando e fazendo as saudações iniciais, e depois ele começa agradecendo a Deus pela fé que ele ouvia falar que os colossos tinham, a fé que os colossos tinham e que chegou até aos ouvidos de Paulo. E ele diz que essa fé era muito bela, né? Ele fala que essa mensagem que eles ouviram e creram, ela está crescendo e vai continuar crescendo. Basicamente, os primeiros versículos dizem isso, né? E nesse texto aqui que a gente leu, eu vou focar principalmente nos versículos 13 e 14, que tem bastante um tema de Páscoa mesmo, como a gente vai ver. Então, nos versículos anteriores, aí, do 9 ao 12, o que acontece? Por essa razão, a razão do Evangelho estar sempre crescendo e continuar crescendo, Paulo ele não deixa de orar pelos colossenses, como diz aí no versículo 9, para que eles sejam plenos em todo o conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria. E aí no 12, ele ora também para que eles vivam de maneira digna do Senhor, para que em tudo os colossenses possam agradá-lo. E tudo isso dando graças ao Pai, que os tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz. Essa ideia de reino vai ser muito importante também para a exposição de hoje. E aí vem os dois versículos que eu queria trabalhar mais, o 13 e o 14. E por que eles devem ser gratos? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Antes de começar a exposição desses dois versículos em si, é interessante mencionar que quando a gente fala da cruz, alguns teólogos falam que a cruz ela é como um diamante, como uma joia preciosa. Isso quer dizer basicamente que a cruz ela teria vários lados, várias facetas que seriam igualmente belas e teriam o mesmo valor. Vários lados, várias faces que seriam igualmente dignas de análise. E isso é assim de tal forma que, por exemplo, é difícil de falar da cruz de uma forma exaustiva, através, por exemplo, de uma palavra só. Porque a própria Bíblia, ao falar da cruz, do que Jesus realizou por nós, ela usa uma série de palavras diferentes, e cada palavra tem um significado próprio. Por exemplo, tem a palavra justificação, que tem seu significado próprio.
tem a palavra expiação, existe a palavra, por exemplo, sacrifício substitutivo, a palavra propiciação, e cada uma dessas palavras tem o seu significado próprio, de forma que a cruz, então, ela é essa joia que tem vários lados, né? E desses lados a gente vai ver hoje, que é a redenção. O que é a redenção? Né? Qual é esse lado, qual que é essa face do sacrifício de Jesus por nós? E por que eu pensei em falar de redenção no dia que normalmente se comemora a Páscoa, né? A festa judaica da Páscoa? Exatamente porque o termo redenção, ele diz muito a respeito da origem dessa festa, e é isso que nós vamos entender hoje. Basicamente, o termo redenção, ele significa ser liberto, ou ser libertado mediante um preço. E normalmente no Antigo Testamento, esse termo redenção era usado para quando os escravos, eles eram libertos do seu cativeiro. Por exemplo, dava a dívida que eles tinham com seus senhores acabava, ou eles pagavam essa dívida e eles eram libertos da sua escravidão. Então, quando isso acontecia, a palavra usada para se referir a esses escravos é que eles foram remidos, ou que eles obtiveram sua redenção. Uma palavra que aparece cerca de 150 vezes na Bíblia, e só 20 vezes no Novo Testamento. Então, para vocês verem como ela é muito importante também no Antigo Testamento. E o protótipo da redenção, o protótipo dessa palavra, o arquétipo, o modelo para se falar de redenção é a história do Êxodo. E é nessa história também que se encontra a história da Páscoa. E por isso que eu queria falar de redenção. Basicamente, qual que é a história do Êxodo? Quando José salva o Egito de um período de grande fome, através dos seus sonhos, ele se estabelece no Egito. Só que as gerações vão passando, José acaba morrendo, e os faraós vão mudando. E chega um tempo em que o povo de José, ele está muito grande, já naquela terra do Egito, só que o faraó, ele não tem mais nenhuma dívida de gratidão com esse povo. Porque o faraó que tinha uma dívida de gratidão com José já morreu. Então esse novo faraó, ele escraviza esse povo. Ele escraviza esse povo. É interessante mencionar que o faraó nessa época, ele era adorado como um deus pelos egípcios, e ele escraviza esse povo que está em suas terras e maltrata esse povo de forma desumana, até que esse povo clama pelo Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro responde, né? Ele clama por libertação, e o Deus verdadeiro responde. Esse Deus, o Deus verdadeiro, ele levanta um homem chamado Moisés para falar em seu nome, e que exigia a libertação desse povo no Egito, para viver uma nova vida, uma vida servindo ao Deus verdadeiro. Contudo, o coração de Faraó se endurece, e em resposta a esse endurecimento, ele se recusa a libertar o povo, e consequentemente Deus derrama o seu juízo sobre o Egito, enviando uma série de pragas e avisos, quase que como gentilmente dando oportunidade para o faraó se arrepender, e fazer o que era certo, que era libertar o povo. E isso acontece até a última praga, que é uma praga muito particular, e cuja a descrição se encontra em Êxodo 12. Eu quero que todo mundo vá comigo em Êxodo 12, para a gente ver como que funcionava a última praga, a 10ª praga do Egito. Êxodo 12, a gente vai ler até o 14, que é importante. Bom, Êxodo 12 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo:
Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ácidos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa é a história da primeira Páscoa, né? Esse ato de pegar um cordeiro sem mácula, separar ele, sacrificá-lo com o seu sangue, cobrir as ombreiras das portas e depois comê-lo e entregá-lo totalmente a Deus a ponto de não sobrar nada, junto com pães ácimos e ervas amargas, é como a Páscoa era. E assim foi anualmente, né? Como fala aí no último versículo 14: o celebrareis por estatuto perpétuo. Eles faziam isso todo ano, né? E é muito interessante esse texto. Vamos nos prender um pouco nesse texto. Por exemplo, no versículo 1, ele tem um detalhe muito interessante, que ele diz assim, no versículo 2, na verdade: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. A Páscoa, ela normalmente era comemorada nesse mesmo tempo, em cerca de abril, maio, e Deus estava falando nesse período. Provavelmente, esse povo, os israelitas, estavam nesse mês. Só que Deus pega e fala assim, agora, a partir dessa data, esse mês vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Vai ser como se fosse o janeiro. E por que Deus faz isso? Exatamente porque essa comemoração da Páscoa, que representava a libertação do povo do Egito, era um novo tempo para esse povo. Era um momento de libertação, uma transformação no modo desse povo viver. Eles seriam libertos do Egito. E por isso, esse mês de abril seria o primeiro mês para eles. A partir de agora, esse seria o primeiro mês. E como que era esse ritual? Eles deveriam tomar um cordeiro, que deveria ser sem mácula, ou seja, um cordeiro sem defeito genético, ou algo do tipo, e guardar esse cordeiro, separar esse cordeiro. Depois de um tempo separado, eles deveriam tomar o sangue desse cordeiro e colocar nas ombreiras das portas e comer a carne assada no fogo, de nenhuma outra forma, e de forma a não sobrar nada, né? Se sobrasse, tinha também que oferecer ao Senhor, porque naquela noite o anjo de Deus passaria por todo o Egito e mataria todo o primogênito das casas, até mesmo os animais, o primogênito dos animais, de todas as casas que não tivesse o sangue nas portas. E as únicas famílias poupadas seriam aquelas que abateram um cordeiro como seu substituto e aspergiram seu sangue nos umbrais
das portas, né? E esse, por si só, é o significado da Páscoa. O termo Páscoa, em hebraico, é Pessar, né? E esse termo ele significa passar por cima, passagem por cima ou passagem por alto. E diz respeito a esse anjo da morte que passava pelas casas e poupava aqueles que tinham o sangue do cordeiro na porta. É essa a ideia do termo Páscoa. A ira de Deus foi desviada dessas casas graças a esse cordeiro que ele sacrificava. E esse é o contexto por trás da palavra redenção. E essa é a ideia que Paulo quer que os colossos tenham quando ele fala de redenção. Mas não é só isso. Paulo ele vai além desse significado. Ele pega toda essa ideia, que é o contexto por trás da palavra redenção, e ele complementa ela. Porque ele vai falar que, na verdade, há uma escravidão muito maior que a escravidão do Egito. Que é essa escravidão que fala no versículo 13, a escravidão do reino das trevas, a escravidão desse domínio das trevas. E nesse sentido, todos nós nascemos embaixo dessa escravidão, embaixo desse reino das trevas. Por exemplo, vez ou outra, a gente ouve falar de conversões maravilhosas, digamos assim, de, por exemplo, pessoas satanistas que diziam que tinham pactos com o diabo e tal, só que hoje em dia elas são crentes e são libertas disso. Mas nesse sentido, de que a gente já nasce escravos e servos do reino das trevas desde o nascimento, é como se todos nós tivéssemos, desde o momento que a gente nasce, um pacto com o diabo, de servi-lo e de sermos escravos dele. Só que a maravilhosa notícia é que essa não é a nossa situação final, como o versículo 13 diz. Ele nos transportou, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Hoje, nós como cristãos estamos em outro reino, no reino de Jesus. E os termos desse reino não são pesados a nós. O rei desse reino é um rei bom. Esperança é a nossa palavra e o céu é a nossa casa. E é por ele, por Jesus, como diz o versículo 14, que temos a redenção. A redenção não no sentido de uma libertação de uma escravidão terrena, como a palavra queria dizer no Antigo Testamento, mas a libertação de uma escravidão eterna, espiritual, muito mais poderosa, a libertação do reino das trevas. E é interessante que na Almeida Corrigida Fiel, esse texto do versículo 14, ele tem uma frase adicionada que eu acredito que estava no texto original, que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em outras versões, na NVI, não vai ter essa partícula pelo seu sangue, mas, por exemplo, na Almeida Corrigida Fiel vai: em quem temos a redenção pelo seu sangue. E esse pelo seu sangue, para mim, ele aponta para algo muito maior, porque esse pelo seu sangue, ele está diretamente relacionado com a redenção do Antigo Testamento. Ele relaciona diretamente esse texto com a redenção de Êxodo, mostrando como essa redenção em Jesus é muito superior à redenção do Egito. Nesse sentido, a redenção do Êxodo aponta e ensina sobre a redenção que Jesus realizaria e que hoje já realizou. Como a gente sabe, por exemplo, através do livro de Hebreus, que fala muito sobre isso, muitas coisas do Antigo Testamento eram usadas como sombras do que haveriam de vir,
para ensinar de alguma forma ao povo sobre realidades muito maiores que viriam adiante. E essa é a realidade do êxodo no Antigo Testamento. Ele estava lá também para ensinar o povo sobre uma realidade que era muito maior do que eles poderiam imaginar. Por exemplo, nós podemos ver muitas semelhanças do sacrifício do Cordeiro na história da Páscoa com o sacrifício de Jesus, o que evidencia que Deus queria ensinar ao seu povo certas verdades que viriam a existir, que viriam a entrar no mundo e serem realidade muito tempo depois, mas ele já estava ensinando lá no Êxodo. Por exemplo, por que o anjo da morte ele passa por cima das casas em que o sangue do Cordeiro ele passa por cima e não exerce seu juízo, passa por cima das casas em que o sangue do Cordeiro estava nos umbrais? Por que tem que ser assim? Por que foi descrito assim? Qual que é o motivo disso? É porque Deus já queria ensinar para esse povo que a sua ira, o seu juízo, ele só é apaziguado mediante sacrifício. Ele já está ensinando isso desde Gênesis, quando ele mesmo sacrifica um animal para fazer roupas para Adão e Eva. Isso já tem uma perspectiva cristológica muito grande, de Deus não julgar, não punir os culpados, que seriam Adão e Eva, mas matar um animal inocente no lugar deles. E da mesma forma acontece aqui. Ele já está ensinando para esse povo: o meu juízo só é apaziguado mediante um sacrifício. E como que era esse sacrifício? Então, o primeiro detalhe que a gente vê sobre esse sacrifício aqui é que esse sacrifício era um cordeiro sem defeito. Não podia ser, por exemplo, o pior cordeirinho que você tinha. Não, tinha que ser o melhor. Aquele que não tinha nenhuma falha, aquele que não tinha nenhum defeito. O sacrifício para Deus, então, ele já vem ensinar que teria que ser perfeito. E naturalmente isso já aponta para Cristo, que foi um sacrifício perfeito. Um sacrifício, um homem sem pecado nenhum. Um homem completamente justo, completamente santo, em que nenhuma falha foi encontrada. O sacrifício perfeito. Isso já ensinava para esses israelitas que o sacrifício a Deus tinha que ser perfeito, e já apontava para o futuro, onde Jesus viria e seria o sacrifício perfeito. Ao mesmo tempo, esse cordeiro que devia ser sem mácula era um cordeiro que deveria ser separado e guardado. Da mesma forma, Cristo, ele foi separado com esse propósito de salvar, de vir ao mundo para salvar. Como diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, no finalzinho do versículo, o Cristo é o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, essa ideia de Cristo vir salvar já estava nos planos de Deus desde a criação do mundo. Não é o plano B, não. Cristo já foi preparado para esse propósito. Ele sabia porque estava vindo ao mundo. Ele foi preparado para isso. Ele veio para ser humilhado, para morrer e para redimir. Da mesma forma, o sacrifício do Cordeiro, ele então aponta para o sacrifício de Jesus. Da mesma forma que a redenção do Êxodo aponta para a redenção do pecado que Jesus traria. Agora a gente não está mais lidando com a libertação de uma escravidão física, mas a libertação de uma escravidão espiritual que Jesus realizou por nós. O sangue derramado nos umbrais das portas apontava para o sangue derramado do Salvador em uma cruz romana. E só uma nota, para não ficar mal explicado, o preço da nossa redenção, esse preço que Jesus paga por nós, ele não é pago ao diabo, como por exemplo alguns pais da igreja acreditavam.
E alguns pais da igreja acreditavam que Jesus vai lá e morre, e aí, agora que ele morre, a dívida para o diabo está paga, e ele pagou agora a dívida que... Não, o diabo, não, agora você tem que morrer para pagar a dívida. Ele não paga essa dívida para Satanás. Perceba no texto de Êxodo, que é o protótipo da redenção, que é o modelo do que é a redenção no Antigo Testamento, que não é um anjo do diabo que traz o juízo, mas um anjo de Deus, de forma que o próprio Deus fala que ele vai passar. A nossa dívida, em última instância, é uma dívida com Deus, porque Deus é justo, e o nosso pecado, então, fere essa justiça. E exatamente por ser uma dívida com Deus, é que nós estamos, por natureza, afastados dele e precisamos de uma redenção. E exatamente por ser uma dívida com Deus que nós estamos no reino das trevas. Mas Deus não deve nada ao diabo. O diabo não é uma força equivalente a Deus ou algo do tipo, não. Jesus vai e paga os nossos pecados para Deus. Ele recebe a ira de Deus em nosso lugar, que é a propiciação, e dá a justiça dele a nós, que é a justificação. Para quê? Para que nós possamos ter a redenção, que é a libertação do domínio das trevas, a libertação do domínio do pecado. E Jesus paga essa dívida completamente, nascendo em uma manjedoura e morrendo num poste. Ações tão humilhantes para Deus que nunca seremos capazes de compreender. Tudo isso para nos redimir, para nos levar para o seu reino. E é um reino onde há perdão dos pecados, como diz o final do versículo 14, o perdão dos pecados. É muito bela essa ideia do perdão dos pecados, porque Jesus vai e paga completamente essa dívida. De forma que a gente, por exemplo, pode acreditar, como a gente já viu nas exposições de João do Rafa, naquele texto de 1 João 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba o argumento de João nesse texto. Ele coloca dois atributos de Deus em jogo aqui. Porque se a gente confessa os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, se a gente confessa e a gente está verdadeiramente arrependido, e Deus, supostamente, se Deus não nos perdoasse, Ele não seria fiel e justo. Mas Deus coloca exatamente esses dois atributos tão caros à natureza de Deus para mostrar que o perdão nesse reino, no reino do seu Filho, é uma certeza. O perdão nesse reino é uma certeza. E é interessante que essa relação de Cristo como o Cordeiro Pascal, ela é falada no Novo Testamento também, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19, mostrando como essa festa da Páscoa apontava para uma redenção que seria muito maior. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Eu já comentei aqui, quando a gente falou das nossas histórias de conversão, era um culto que tinha pouca gente, mas eu lembro que o Vini e a Kenia falaram também, ali, eu falei que uma ideia que me brilhava a mente, quando eu estava envolto em culpa pelo pecado, era pensar no valor do sangue de Cristo, no valor que o sangue de Deus tem, porque é isso que é Deus, é o valor de Deus morrendo em nosso lugar. Esse é o valor do sangue, é um valor que é impossível de ser mensurado. Como diz essa passagem, não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, Pedro faz questão de citar uma coisa muito valiosa que é o ouro.
Não foi por meio dessas coisas que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo. E aí ele fala, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, mostrando como a imagem do cordeiro e da Páscoa no Antigo Testamento apontava para o cordeiro perfeito, que seria Jesus. Esse é o nosso cordeiro. E aponta, essa festa da Páscoa aponta de tal forma para a redenção, que Jesus, a sua última ceia é em uma Páscoa. E é nesse momento em que ele institui uma nova festa, em que ele troca a ordem das coisas, e ele institui a Santa Ceia. Então é muito belo, em um dia em que os judeus comemoram a Páscoa, nós como cristãos comemoramos a Santa Ceia, que foi a cerimônia instituída por Jesus no lugar da Páscoa. Num dia de Páscoa, Jesus pega o pão e pega o cálice e fala, façam isso em memória de mim. A Páscoa comemora a libertação do povo do Egito, enquanto que a Santa Ceia comemora a libertação do povo de um reino muito mais severo, de um pacto muito mais profundo, mas por meio de um cordeiro muito mais valioso. Isso é a Páscoa. A Páscoa, ela aponta para Jesus. E nesse sentido, nós também podemos fazer algumas aplicações práticas sobre a realidade da palavra redenção. Por exemplo, uma vez que nós como cristãos não estamos mais no reino das trevas, nós fomos resgatados e fomos transportados para o reino do Filho de Deus, do Filho amado de Deus. Uma vez que nós não estamos mais no reino das trevas, nós não somos mais escravos desse reino. Isso significa, na prática, que o cristão tem força suficiente para vencer o pecado. Pode ser que antes de você se converter, por exemplo, quem já viveu um tanto antes de se converter, quem teve conversões mais tardias, pode ter experienciado algo que seria como, por exemplo, vamos supor que você bebia muito antes de ser cristão e você simplesmente não conseguia parar. E tal, caso assim, de pessoas que você está vendo que esse pecado está destruindo tudo ao seu redor, mas você simplesmente não consegue parar de fazer, de cometer. E por que é assim? Porque antes de Cristo, nós éramos escravos do pecado, nós éramos servos desse reino das trevas e, consequentemente, escravos dele. E por isso que alguém que não está em Cristo é escravo de si mesmo, escravo das suas ações, escravo dos seus desejos. É isso que a Bíblia fala. Você é escravo de tudo que te domina. E por isso, antes de sermos cristãos, nós tínhamos dificuldade em lidar com pecados, porque nós estávamos inseridos nesse reino das trevas. Mas hoje nós temos poder para vencer os pecados. Isso não significa que nós vamos vencer os pecados, todos os pecados da noite para o dia, mas significa que hoje nós não temos mais a influência desse reino das trevas em nossa vida. A redenção já chegou para nós. A redenção já chegou para nós. Então nós podemos, utilizando as armas corretas, fugindo do pecado, confiando no poder de Cristo, tendo uma intimidade com Deus, confiando na força do Espírito Santo, pedindo o auxílio constante do Espírito Santo, nós podemos vencer todos os pecados que nos assolam. E isso é uma palavra de esperança. Nós podemos, porque nós não somos mais parte do reino das trevas, nós somos parte do reino do Filho. Se está difícil de vencer algum pecado, se você acha que é impossível, não é. Lembre-se disso, é possível. É possível porque o pecado não é mais o seu Senhor. Satanás não é mais seu Senhor. O pacto que você fez desde criancinha está quebrado. Você pode vencer o pecado.
Você tem um poder que vem do alto para vencer. É só usar as armas corretas. É interessante pensar que no texto de Êxodo, no versículo 8, Deus institui que na noite da Páscoa, do Pessar, né, da passagem por cima, para se lembrar do anjo que passava e não comia, no versículo 8 de Êxodo, fala: naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas. É interessante pensar que na refeição da Páscoa, que deveria ser uma refeição por natureza feliz, Deus institui ervas amargas como parte do alimento, para que eles sentissem um amargor na boca. E por que Deus faz isso? Uma das opções que me parece mais plausível é que Deus queria que o seu povo, ano a ano, se lembrasse de como o Egito era amargo, se lembrasse de como a escravidão do Egito era amarga. E por isso que eles tinham que comer ervas amargas junto com o cordeiro, para eles se lembrarem do que eles foram libertos, de como a escravidão no Egito era amarga. E da mesma forma, o pecado deve fazer esse gosto para nós, se nós somos cristãos. Deve ser esse gosto amargo, e cada vez mais amargo, à medida que nós vamos abandonando os nossos pecados, para a gente sempre nos lembrarmos com gratidão de onde Jesus nos libertou, de qual reino, de como era horrível e amargo a escravidão a Satanás, a escravidão ao pecado. Então, esse texto é muito interessante. Deus queria que eles se lembrassem sempre de como a escravidão no Egito era amarga. Essa é a aplicação para cristãos. Vocês podem vencer o pecado. Vocês podem vencer o pecado na força de Cristo, porque vocês já são parte de outro reino. E para aqueles que, por exemplo, se tem alguém que está ouvindo que não seja cristão, que ainda não tenha tido um contato verdadeiro com Deus e não tenha a fé na obra que Cristo realizou na cruz, se você que está ouvindo está nessa situação, você é tão escravo do pecado quanto essas pessoas eram escravos do Egito, quanto esses israelitas eram escravos no tempo de Moisés. E é completamente incapaz de se libertar dessa escravidão, assim como eles eram. Você pode pensar que é livre, mas você não é. Você é escravo da sua carne, você é escravo do mundo e é escravo de Satanás. Só que, para a nossa sorte, nada é mais forte do que o Deus vivo. E você que é escravo do pecado, você precisa de um Redentor. E Jesus é chamado assim, o Deus Redentor. Como, por exemplo, lá em Gálatas 4, versículos 4 a 5. Não precisa abrir, eu vou ler, mas quem quiser abrir, pode abrir tranquilo também. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Um detalhe muito importante que eu deixei especificamente no final, na passagem de Êxodo, é o versículo 11, que diz assim: assim, pois, o comereis. E aí, 2 pontos, Moisés continua falando. Como que os israelitas deviam comer a refeição da Páscoa? Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. É interessante que Moisés manda eles comer vestidos e com o cajado na mão. Esse tipo de vestimenta, principalmente o cajado, eram vestes consideradas vestes de viagem. E essa ideia de já comer vestido é para representar que a libertação deles estava muito próxima. Então, já comam vestido, já comam com o cajado na mão. O garfo na mão, não existia garfo naquela época, mas o garfo na mão, o cajado na outra. Já comam com o cajado na mão.
e como apressadamente, porque a libertação de vocês é muito próxima. Da mesma forma que essa libertação para esses israelitas estava próxima e disponível, ela está disponível a nós. A libertação maior, a libertação do reino das trevas, a libertação do pecado, ela está próxima. Ela não está distante de nós. Deus pode te libertar desse reino das trevas, que é muito pior que o reino do Egito. Mas Jesus é um sacrifício muito melhor que um cordeiro de um ano. É um sacrifício perfeito. E o poder desse sacrifício pode te libertar, te dar uma nova vida, uma vida livre no reino do amor. Não seja como o Faraó, que endureceu o seu coração, mas seja como um humilde israelita e deixe que o sangue de Cristo impeça que a ira de Deus te alcance. Não há sacrifício, é um reino bom, onde há vida abundante, vida que não termina com a morte. Um reino que é como um lar, grande e acolhedor, onde há espaço para você. Citando um autor que eu gosto, nada que você já tenha feito ou falado nesse reino será usado contra você. Todas as coisas serão purificadas e perdoadas. Sobre a mesa, há comida simples, pão e vinho. A porta está aberta e a luz acesa. Eu creio é a palavra de entrada. Esse é o convite que eu faço a todos aqueles que não tiveram encontro com Cristo, não creram verdadeiramente em Cristo. E a verdade que eu estou lembrado acerca da redenção é a vitória sobre o pecado. Você não mais faz parte do reino das trevas. Bom, é isso. Vou fazer uma oração para encerrar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tamanha redenção que o Senhor nos oferece por meio de Cristo Jesus. Nós que outrora éramos escravos do pecado, que outrora éramos escravos de Satanás, que outrora estávamos no reino das trevas, hoje podemos, graças ao sacrifício do seu Filho, estarmos em seu reino de amor, em seu reino de perdão, em um reino em que o fardo não é pesado a nós. E nós somos muito gratos a isso. Somos gratos por você ter oferecido a redenção a nós. Senhor, nós sabemos que nós somos muito mais pecadores do que acreditamos. Mas nós também somos muito mais amados do que podemos imaginar. E esse é o nosso principal motivo de gratidão. Obrigado por ser Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. E obrigado por, através do seu sangue, nós termos acesso e comunhão, Pai, e a esse reino de bonanças e belezas infinitas. É só pelo seu nome que eu oro. Amém.